Graça e paz. Meu nome é Juliana Carvalho e esse é o meu canal A Boca Fala do que tá cheio o coração. Amém? Eu gostaria de estar agradecendo você por estar participando desse vídeo aqui conosco e eu creio que nós vamos receber algo da parte do nosso Deus para nos edificar, para nos exortar, para nos ensinar, para ministrar em nós a vontade dele, porque a vontade do Senhor sempre é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, eu quero convidar você, né, a estar participando. Se você puder, né, vai lá, dá um like lá pra gente, né, faz um comentário, participe, é muito bom, né, ver que você está participando, que você está assistindo e que você está, de alguma forma, interagindo, né, essa é a intenção. É que a gente venha compartilhar, que a gente venha interagir sobre as coisas do Senhor, sobre a palavra do Senhor, compartilhar daquilo que nós temos recebido da sua parte, amém? Então eu quero convidar você para estar orando comigo, vamos orar para a gente iniciar, né? Porque eu gosto sempre de estar orando, porque a oração ela vai atrair ali, né, a presença de Deus para aquilo que nós estamos fazendo, convidá-lo para fazer parte disso, para que ele possa ministrar, né, em nossos corações através do seu Espírito Santo. Então é necessário que a gente sempre ore em tudo, né? Não somente quando a gente vai estar trazendo a palavra, ministrando, né, um devocional, mas quando nós também vamos estar tomando qualquer decisão e ação em nossas vidas, é necessário que a gente ore, que a gente peça para que o Senhor, né, ele possa se fazer presente naquela situação que a gente vai viver, que a gente vai enfrentar, a decisão que a gente vai tomar. A oração não pode ser depois, a oração tem que ser antes, é inicial. Não é depois que nada deu certo eu vou orar, não. Eu oro antes, eu peço ao Senhor a direção antes, porque quando eu oro, eu peço o favor de Deus para a minha vida. E Ele sempre tem a melhor, né, a melhor solução, a melhor forma. Ele é perfeito em tudo que Ele faz, então é necessário que a gente aprenda, né, a desenvolver mesmo, né, a ter o hábito de orar constante. Quem ora fala com Deus, quem ora se relaciona com Deus. Então não tem como eu dizer que eu sirvo a Jesus, que eu amo a Jesus, se eu não oro. Eu não estou me relacionando. Amém? Então, por isso, né, eu sempre gosto de estar ali mostrando o porquê que a gente tem que fazer algumas coisas, porque é necessário que a gente faça algumas coisas, porque é necessário para o nosso próprio bem, para Deus se tornar mais Deus, não, Ele é Deus e ponto, e pronto. Nós, com certeza, precisamos fazer, orar, precisamos fazer essas coisas necessárias, ler a palavra, para que a gente possa nos fortalecer espiritualmente e nos aproximar cada vez mais do nosso Pai. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos falar com o papai. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te glorificar por mais esta oportunidade. O Senhor é bom, fiel e justo e tem cuidado de nós, da nossa família. Estamos aqui unicamente pela tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado pelo plano da salvação. Obrigado pela graça maravilhosa, Senhor, que nos alcançou. Que possamos todos os dias viver unicamente para te glorificar, para te exaltar e que através das nossas vidas o teu nome seja glorificado. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas falhas, aquilo que nós fazemos de forma consciente ou inconsciente que não te agrada. Pedimos perdão ao Senhor e pedimos para que o Senhor nos conduza em tudo que nós vamos estar, Senhor, falando, em tudo que nós vamos estar aqui, Senhor, ministrando, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Deus é bom, Deus é bom, né? Eu sempre é uma frase que eu sempre gosto de estar pronunciando, né? Sempre está nos meus lábios. Deus é muito bom e Ele realmente é muito bom. Ele é muito generoso e Ele tem cuidado de nós, da nossa casa, da nossa família e por isso nosso coração está grato a Ele por toda a sua fidelidade, por toda a sua bondade. Nós vamos compartilhar aqui agora da palavra, né? O título que eu separei para esse vídeo é Coloque a Palavra de Deus em Prática. Parece algo tão natural para um cristão, mas infelizmente nem todos os cristãos colocam a palavra em prática. Eles até ouvem, eles até escutam a palavra, até conhecem, têm entendimento, né? Até entendem, porém eles não
praticam. Então vamos falar a respeito da necessidade de praticar. E vamos até, a Bíblia nos dá comparação, nos dá exemplos, né, acerca daquele que ouve a palavra, ele coloca em prática, e aquele que ouve a palavra e simplesmente ele não pratica. Então, ali, nós vamos ver através da passagem de Mateus, justamente esse ensino por Jesus. Jesus dá esse ensino, né? O Senhor mesmo está nos ensinando acerca da sua palavra, de como nós devemos nos importar, qual é, a gente falou no vídeo passado, posicionamento. Então, nós temos muitas coisas que nós precisamos aplicar na nossa vida. Não é somente conhecer, conhecimento de causa, é muito bom sim, é necessário, mas não adianta você conhecer, você saber, né? E você não fazer nada em relação a isso. Porque o que importa é o que a gente faz com a informação que a gente recebe, com a instrução que a gente recebe, com o ensino que recebemos do Senhor. O Senhor nos ensina para quê? Para que a gente coloque em prática aquele ensinamento e ensine também outras pessoas. Essa é a dinâmica do evangelho, né? Você alcança para ser alcançado, você ensina, né? Você aprende para você ensinar. E é assim que funciona. Então que a gente possa ter esse entendimento. Amém? E eu gostaria de convidar você, então, para a gente não demorar, para a gente ver se a gente faz, né, em tempo aí mais curto esse vídeo, para que ninguém fique, né, enfadizado, cansado, porque a gente sabe que hoje a gente vive tempos muito difíceis, muito corrido, tudo é uma correria muito grande, a gente acorda já com um monte de coisa para fazer, a gente não consegue nem dar conta, né, de fazer. Então, quando você vê que você não vai dar conta, né, de nada naquele dia, tem muita coisa para fazer, uma coisa eu peço para que você priorize. Ore, fale com Deus, faça o teu devocional, porque é uma coisa que eu sempre falo pro meu esposo, né? Se em 24 horas, em um dia, eu fiz várias coisas, vai, tive que fazer uma faxina, fiz uma faxina, tive que ir no mercado, fui no mercado, tive que pagar a conta, fui pagar as contas, o que importa, o que eu tenho que ter feito nesse dia. Se eu fiz várias coisas, mas se eu não conseguir ler a palavra, se eu não conseguir orar, então esse dia para mim não valeu de nada. Eu não fiz nada. Ele não foi um dia produtivo, não foi um dia que de fato, né, foi um dia que foi importante, um dia que eu consegui fazer o que deveria fazer, porque a gente tem essa, qual seria a palavra? Esse equívoco, né, de pensamento, porque se a gente vai, não, primeiramente eu vou buscar o Senhor, eu vou largar tudo, casa, coisa, a gente tem nossas obrigações, muitos trabalhos, mas se você de fato, né, começar a dar o primeiro passo. Eu vou me dedicar à leitura da palavra, me dedicar à oração, e disso não vou abrir mão. Todos os dias eu preciso ler a palavra, todos os dias eu preciso orar, eu preciso me relacionar com o meu Deus, eu preciso aprender através da palavra, lendo a palavra, estudando, aprender sobre ela. Então, se a gente entender que isso tem que ser a nossa prioridade, as outras coisas elas vêm depois. Quando você busca o Senhor em primeiro lugar, quando você, né, busca orar, ler a Bíblia, depois fazer as coisas que você precisa fazer durante o dia, você vai ver que vão fluir, vai acontecer, né? Então, tenha esse entendimento, tenha essa prioridade no teu coração. Busque primeiramente, antes de você fazer qualquer coisa, entregue o teu dia, os teus pensamentos, os teus sentimentos, sabe? Você não sabe o que você vai enfrentar naquele dia, então peça para que o Senhor esteja contigo, para que o Senhor te ajude, para que o Senhor te dê um novo ânimo naquele dia, te dê força, sabedoria, entendimento, que Ele venha te revelar, que Ele venha te guardar, que Ele venha, em nome de Jesus, né, fazer com que você cumpra o propósito dele para a tua vida. Isso é muito importante. A gente muitas vezes não se atenta a isso. Amém? Então eu quero convidar você para a gente estar lendo lá. Pega a sua Bíblia, por favor. Aqui já separei aqui a palavra. Em Mateus 7,24. Eu acho que é uma passagem bem conhecida. Fala sobre os dois alicerces da casa, as duas casas, né? E o que acontece, como acontece com outra, a mesma coisa, porém, né, a diferença está no fundamento, né? Naquilo que fundou aquela casa, naquilo que sustenta aquela casa. Os alicerces daquela casa. Amém? Então, vamos ler lá. Mateus 7,24. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha.
Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Amém? Então a gente vai observar que eram duas casas. Duas casas iguais ali, só que uma estava o quê? Estava construída sobre a rocha e a outra estava construída sobre a areia. E aí o que aconteceu? Veio a chuva, veio o vento, veio a enchente e as duas enfrentaram os mesmos fenômenos da natureza, né? Chuva, enchente, né? Vento, todas elas, as duas, sofreram as mesmas, as mesmas agressões ali, sofreram as mesmas, como que eu posso falar a palavra? Sofreram as mesmas ações do tempo ali. Só que a gente vai ver que uma, ela permaneceu. Ela continuou ali de pé, firme, forte, né? Fazendo toda a diferença. Enquanto a outra, ela simplesmente, ela desabou. E horrível foi a sua queda. Né? A palavra vai nos dar essa direção, que foi feia a sua queda. Ela caiu e ela caiu feio, né? A casa literalmente caiu. Então, o que nós vamos entender sobre isso? Que o Senhor vai falar sobre aquele que ouve a palavra dele, aquele que escuta os seus ensinamentos, tanto um quanto o outro escuta. A casa simboliza pessoas, né? Escolhas, decisões e ações que essas pessoas tomam durante a sua vida, durante a sua caminhada cristã. Então a gente vai ver que uma, ela decidiu por ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Então, o que ela estava fazendo? Ela estava fundando a sua casa, a sua vida, a sua família, né? Estava fundando em Deus. Então, ela ia conseguir vencer, ela ia conseguir passar pelas dificuldades, né? E não ia ser destruída, não ia ser derrotada. Porém, aquela casa que escutou, né, as mesmas palavras, o mesmo ensino, a mesma instrução, porém, aquela casa ali, ela foi fundamentada na areia e não na rocha, aquela pessoa que ouviu, que é isso que a casa simboliza, aquela pessoa que ouve as palavras do Senhor, mas ela simplesmente não pratica as palavras. O que acontece? Que quando vinham as dificuldades, as lutas, os fenômenos naturais que veio para uma, vão vir para outra também, só que essa casa não vai ter estrutura. Ela não vai ter suporte, ela não vai ter alicerce, ela vai desmoronar, ela vai cair, ela vai ser destruída. E isso é algo para que a gente venha refletir sobre a nossa vida, trazer mesmo uma reflexão de como nós estamos vivendo neste mundo, nesta terra, né? E como cristãos, como pessoas que de verdade, né, levantaram as mãos, aceitaram Jesus em seus corações, receberam seu sacrifício e agora nós nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, né? Discípulos. E a palavra do Senhor diz que aquele que quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo. Então é necessário negar a si mesmo. É necessário deixar nossa vontade de lado, nosso querer, a nossa opinião, para vivermos unicamente a vontade do Pai. E hoje em dia é um desafio muito grande. Sempre foi e hoje em dia está muito maior, porque as pessoas elas querem se atentar para as suas vontades, para aquilo que elas querem realizar nas suas vidas. Elas têm projetos, elas têm planos e elas vivem por isso. Elas focam nisso. Eu desculpa, não, eu, eu, eu vou fazer, não é pecado fazer isso, aquilo, mas a minha prioridade é o Senhor, mas será que é mesmo? Porque não é o que nós vemos na prática. Na prática a gente vê as pessoas se doando muito mais para a sua vida terrena, para o desejo natural da sua carne, para as realizações do seu coração, do que entregar a sua vida de verdade para fazer a vontade do Pai, honrando e glorificando Ele na terra.
E isso é uma realidade que nós temos vivido, que nós temos enfrentado. Amém? Então a gente vai observar também aqui que essa casa, né, que estava construída na areia, ela fala sobre uma pessoa que conhece a palavra do Senhor, que ouve, né? Por isso eu falo, ajuda a gente ir para a igreja, sentar lá, né, no banco, na cadeira ali, ouvir o que temos que fazer, o que é necessário a gente fazer, olhar, ler a palavra e ver que realmente aquilo é uma verdade, uma realidade, arrependam-se dos seus pecados. Aí a palavra está sendo ministrada, sendo pregada. Você precisa se arrepender. Quem tem que se arrepender? Você, eu, nós precisamos arrepender do nosso pecado. Essa é a mensagem. Essa é a palavra. Arrependam-se dos seus pecados. Né? Voltem o coração para o Senhor. Então a gente vai ver que essa é a mensagem que vai impactar verdadeiramente as pessoas. Elas entenderem que são pecadoras e que precisam, né, se arrepender dos seus pecados, aceitar que aquilo é pecado. Mas se eu faço algo que para mim não me arrependo, então se eu não me arrepender, vou dar um exemplo, uma pessoa que ela tem um vício da bebida. Ela bebe, 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 bebe. E ela não entende que não é um pecado. A partir do momento que aquela pessoa entende que não é um pecado, ela vai querer deixar de praticar aquilo. Mas se a pessoa entende até que é um pecado, porque ouviu falar que é um pecado, mas ela não está nem aí, ela quer continuar bebendo. Então ela não se arrepende daquilo que ela está fazendo. E ninguém se arrepende, né, daquilo que acha que é certo que está fazendo. A gente vai se arrepender quando a gente reconhece que o que nós estamos fazendo é errado, que a nossa prática está errada. O Senhor, por isso precisamos da palavra. Por isso precisamos aprender a palavra do Senhor, para sabermos aquilo, o que nós devemos e o que não devemos fazer. A forma que nós devemos proceder nessa terra, em nome de Jesus. E o Senhor nos deu toda essa instrução. Algumas pessoas, elas até sabem o que precisam fazer, sabem que precisam se arrepender, sabem que precisam abandonar o pecado, mas por que não abandonam? Mas por que não fazem? Nossa, irmã, parece tão fácil você falar. Se fosse fácil assim, ninguém pecava. Acontece que são as nossas escolhas, as nossas decisões nos levam exatamente onde nós estamos. Se eu me alimento somente das coisas naturais, se eu só vivo no celular, mexendo em rede social, assistindo, né, filmes, séries, se é esse onde eu ocupo a minha mente, aonde eu deposito toda a minha energia, aonde eu estabeleço, né, os meus sentimentos, a minha vontade, o meu querer, então é isso que eu vou ser. Eu não vou ser alguém que de fato reconheça que Deus é poderoso para transformar a minha vida se eu me submeter a Ele. Porque eu vou estar tão cheia de mim mesmo, tão cheia das minhas próprias vontades, entendendo que eu sou prioridade, quando eu não sou a prioridade. A prioridade é o Senhor na nossa vida. Não somos nós a nossa prioridade. O Senhor é a nossa prioridade. Então há esse conflito, porque nem todo mundo aceita isso. As pessoas, elas estabelecem, não, eu preciso trabalhar para me dar o melhor para minha família e tal. Só que o melhor para sua família é você dar Jesus para ela. O melhor que você pode entregar para os seus filhos é você verdadeiramente pregar o evangelho verdadeiro para eles. Então não adianta você dar um monte de coisa, você dar boas roupas, você dar uma boa moradia, você dar uma boa alimentação, e aí o seu filho crescer, o seu filho crescer longe do Senhor, viver no mundo e morrer e ir para o inferno. Eu creio que não é isso que ninguém quer. Por isso nós precisamos o quê? Obedecer a palavra. Quando diz a casa vai cair, é justamente isso. Se a casa estiver na areia, ela vai afundar, ela vai ser destruída. Por quê? Porque tudo que você está fazendo, você não vai ter sustento para aquilo. Não tem fundamento. Não há mudança nem transformação, não há novos resultados com atitudes velhas. Se eu quero um resultado diferente, eu preciso mudar as minhas ações para que eu tenha, então, de fato, um resultado diferente na minha vida. Se eu quero ser uma pessoa que de verdade, né, tema ao Senhor, eu preciso conhecer cada vez mais a esse Deus, me submeter a Ele. Se eu quero ser uma pessoa que de verdade, né, viva a vontade do Pai, é necessário que eu seja obediente a Ele. Agora, se eu estiver voltando o meu coração para o mundo, para as coisas que estão no mundo, para as necessidades naturais, é nisso que eu vou me tornar também.
Porque nós somos motivados. Se eu me motivo pelas coisas erradas, eu vou fazer tudo errado. Se eu me motivo pelas coisas certas, eu vou começar a fazer as coisas de forma correta, agradando ao coração do Pai, que essa é a nossa intenção. A nossa intenção é agradar ao Senhor. A gente precisa entender que a gente não está aqui nessa terra para agradar a nós mesmos. Nós precisamos agradar a Deus com as nossas escolhas, decisões, atitudes e ações. Não é como eu quero, não é do meu jeito, não sou eu que estabeleço nada, é o Senhor, é do jeito dele, é da forma dele. E há muito conflito porque as pessoas querem viver de acordo com a sua própria vontade e determinam fazer a sua vontade. Eu determino, né, que vai ser assim, que vai ser assado, se o Senhor quiser. Se essa for a vontade do Senhor, vai ser assim. Porque tudo está no controle dele. Nada, absolutamente nada, saiu do controle das mãos do Senhor. Então a gente vê pessoas frustradas dentro da igreja porque elas acham que elas podem ouvir, né, conhecer, mas quando elas saem ali da igreja, elas fazem tudo o contrário à palavra instrui. Você quer conhecer a Deus, né? Então busca ele todo o teu coração, né? Me buscarás e me encontrarás quando me buscar de todo o vosso coração. A palavra está ali nos dando orientação. Busca o Senhor de todo o seu coração que você vai encontrar por ele. Aí a gente sabe que tem que fazer, a gente faz? Muitas vezes a gente não faz. A gente não faz. E aí como é que a gente vai encontrar? A gente não colocar em prática a palavra. Se o meu povo que clama pelo meu nome, né, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, né, e farei mudar a sua sorte. Só que a gente faz isso? Não, a gente não faz, mas sabe o que tem que fazer? Sabe. A gente ouve, a gente escuta, porém a gente não põe em prática. Então, que a gente venha entender a necessidade de colocar em prática esse ensinamento das casas, né, o alicerce ali de uma e outra, é justamente isso. É uma pessoa que apenas ouve e ela não põe em prática, essa pessoa vai ser destruída, essa pessoa não vai suportar. Quando as lutas vierem, ela vai ficar vulnerável, ela vai se sucumbir. Por quê? Porque ela não tem alicerce, ela não tem a sua estrutura alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. Porque é o Senhor que nos dá a vitória, é o Senhor que nos dá a força, a coragem, nos capacita. Mas é necessário que a gente viva segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, conhecendo a sua palavra e colocando em prática. Se submetendo ao seu governo, se submetendo ao seu senhorio. Nós precisamos entender isso. Amém, meus irmãos? Que você possa daqui para frente, né, ler a palavra, mas não apenas ler como um livro comum. Você realmente aplicar a sua vida como uma aplicação pessoal para que você seja transformado a cada dia, para que você de fato conheça a vontade de Deus e não somente conheça, mas você coloque em prática. Porque esse é o X da questão. Não adianta eu conhecer, não adianta eu saber, eu tenho que pôr em prática. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Coloque a palavra do Senhor em prática. Não seja apenas um ouvinte que ouve o que tem que fazer, mas chega na hora, não faz nada daquilo. O Senhor diz, leia a Bíblia, leia a Bíblia. O Senhor diz, ore, ore, me busque, busque pelo Senhor. Se arrependa dos seus pecados, sabe? Fala, Senhor, eu não quero, Pai, em nome de Jesus, ficar confortável no pecado. Eu quero me arrepender, eu quero sentir repúdio em relação ao pecado. E a gente com certeza vai começar a enxergar o Senhor manifestando do seu poder, mudando, porque é Ele que nos muda, é Ele que nos transforma através do seu Espírito Santo, através do seu imenso poder. Amém? O que nós precisamos é crer e pôr em prática a sua palavra. Amém? Então não seja apenas um ouvinte, meu irmão, minha irmã, né? Seja um praticante da palavra do Senhor. Coloque em prática, zele pela palavra, zele pelo teu testemunho. Tome um posicionamento, viva para a honra e glória do nosso Deus em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se o nosso Deus assim permitir. Que o Senhor te abençoe. Amém.